Bom dia, amados irmãos, queridos amigos. Eu estou aqui hoje para podermos estarmos meditando um pouquinho mais na Palavra de Deus, com uma mensagem de fé e esperança. E hoje, de fato, vamos falar muito sobre esperança. É uma sugestão de uma das irmãs que nos assiste pelos vídeos, que pediu para que nós explicássemos um pouquinho esse contexto hoje que passa na Síria, em Damasco. Nós temos visto que tem passado muitas reportagens, muitas notícias que nos deixam tristes pela situação humanitária naquele país e naquela cidade em especial. E também muita publicação nas redes sociais e isso tem confundido muita gente. Então a irmã Rosane, ela solicitou para que nós estivéssemos, então, rapidamente abordando esse tema, certo? Então, irmã Rosane, é uma sugestão da senhora. Nós já temos também mais algumas sugestões, eu estou até aproveitando esse momento para dizer para vocês, tá certo? Nós já temos algumas outras sugestões que foram colocadas para que nós venhamos a estar aqui tratando delas, e você pode deixar a sua sugestão também via WhatsApp, Facebook, Instagram, tá certo? YouTube, e inscreva-se lá no nosso canal. Entre lá no nosso canal no YouTube e se inscreva lá, porque isso muito ajuda no sentido de nós estarmos respondendo as perguntas, porque nós temos focado muito no YouTube no sentido de estarmos respondendo, tá bom? Eu me alonguei um pouquinho nesse início por essa razão. E mais uma coisinha, nós estamos começando agora com o nosso caderno digital de oração. Se você tem algum ente querido, algum parente, algum enfermo, que você queira que nós estejamos orando, nós estamos colocando, vamos estar colocando essas pessoas, essas vidas em oração, todas as noites antes de estarmos indo deitar, tá bom? Então você pode fazer isso lá. Deixe sua sugestão para estudo, para mensagem, e também deixe o nome daquele ou daqueles que você quer e deseja que nós estejamos colocando diante de Deus em oração. Então vamos lá. Isaías 17 tem sido a bola da vez nas redes sociais. E ele diz para nós assim: sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser e será um montão de ruínas. As cidades de Aroé serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que aí se deitarão sem haver quem espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco. E o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia a glória de Jacó será apoucada, e a gordura da sua carne desaparecerá. Será quando o segador ajunta a cana do trigo, e com o braço cega as espigas, com quem colhe espigas, como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. Então, pessoal, eu não vou ler todo o capítulo, tá certo? Porque não é necessário, depois vai continuar dizendo que aquelas cidades fortes, né, como os gados abandonados do bosque, ou sobre em cima das montanhas, tudo será destruído. E alguns têm então citado que essa profecia de Isaías está se cumprindo. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Toda vez que você vê alguma coisa, faça como a irmã Rosane, que você vê alguma publicação, pergunte, não vá reproduzindo passando. Totalmente fora do contexto, totalmente errado. Essa profecia já se cumpriu e é o que nós vamos mostrar aqui. Com isso não quer dizer que eu estou afirmando aqui que Jesus não está vindo. Jesus está às portas. A Bíblia diz que quando houver guerras, rumores de guerras, tremores, enfim, Jesus está às portas, meu irmão. O amor de muitos tem esfriado. Isso aí é fato, Jesus está às portas. Mas não é necessário de nós, levianamente, estarmos publicando coisas que não condiz com o contexto e contexto bíblico. Olha o que diz o capítulo 7 desse mesmo livro de Isaías. Diz assim: é uma profecia contra Israel e contra a cidade ou contra o país Síria. Não vamos confundir com a Síria, que é o que vai subjugar Israel e Síria. Diz assim: sucedeu nos dias de Acás, guarda aí, o primeiro rei, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, tá certo? Que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejar contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Então, olha que bacana. Isso tudo está dentro do contexto que nós estamos lendo. Duas nações se juntaram para poder derrubar
Jerusalém, derrubar o reino de Judá. Aqui o reino estava dividido, o reino do norte e o reino do sul. E aí continua, tá certo? Mas diz que não prevaleceram contra ela. Deus-se então avisa a casa de Davi. Estou lendo em Isaías 7, o versículo 2 agora. A Síria será aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do seu povo, como se agita as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama um resto, volverá ao encontro de Acaz, que está na outra extremidade do arqueduto, do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. E diz: acautela-te, aquiete, não temas, falando uma mensagem para Judá, não temas, nem te desanime o teu coração, por causa destes dois tocos, Efraim, que representa Israel, que era a capital do reino, tá certo? E Damasco, Síria, que era a capital da Síria, tá certo? Esses dois tições fumegantes, por causa do ardor da ilha de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Aí olha o que Deus diz: assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, ou seja, Israel não centralizará mais o reino em Efraim. Efraim vai sumir do mapa também, a região, ali onde ficava a tribo. E o cabeça de Samaria, o filho de Remalia, se o não crede, certamente não permanecerá. Queridos, prestar atenção, você tem nome de pessoas, você tem datas, você tem nome de país, você tem o contexto histórico, você tem o contexto geográfico e você tem o nome das pessoas. E paralelo a isso, não dá tempo aqui de nós fazermos isso, nós temos todo o aparato que corre paralelo, que nós chamamos da história secular, que corre paralelo com a Bíblia, que condiz com isso tudo. Alguns historiadores dizem que essa profecia, biblicamente falando, se nós fizermos as contas, essa profecia, por volta do ano de 732, ela caiu. A história paralela diz que provavelmente no ano 780, por aí, caiu. E no ano 722, cai então, tá certo, Efraim. Ou seja, nesse meandro, entre 730 e 740, está Damasco sendo totalmente arrasada pela Assíria, que vai dominar e assumir um grande, tá certo, e um imenso território naquela época, que vai formar o que? O famoso cativeiro assírio, que no ano 722 alcança então Israel. Essas profecias já se cumpriram na Bíblia. O fato, querido, de já estar tendo guerra já é cumprimento profético para que Cristo volte. Nós não podemos pegar a Bíblia aleatoriamente, tá certo? Sem responsabilidade, e lançar esse tipo de coisa que corre às redes sociais. Como eu, muitos outros irmãos também têm colocado, não para rebater, para criar polêmica ou discussão, mas para poder alertar o povo de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa mensagem alcança todos os tipos de vidas, de pessoas, de classes, de instruções, desde advogados, médicos, historiadores, geógrafos, tá certo? Alcança professores, e ao verem isso, nós ficamos com uma tremenda vergonha e servimos de chacota. Jesus está voltando, e se você ainda não entregou a sua vida para Ele, entregue, pois os indícios de guerra que têm sido e têm acontecido em diversas partes do globo, as questões civis aqui no nosso país, morreram cerca de 680 pessoas nessas últimas semanas na Síria. No mesmo período aqui no Brasil, em apenas uma semana, cerca de 630 vidas foi ceifada. Então isso tudo é indício que Jesus Cristo está voltando. E aqueles que não entregaram a sua vida ainda para Jesus Cristo, declarando Ele como Senhor e Salvador, infelizmente, não enfrentará apenas esses momentos tristes de guerra e de angústia que vivemos aqui nesse mundo, mas passará uma eternidade, infelizmente, longe, fora da paz, condenada eternamente. Então receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E para você, irmã Rosane, que pediu, espero ter atendido a tempo aquilo que a senhora solicitou, tá certo?
e estamos aqui à disposição. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos pelo Brasil, oremos pela Síria, por aquelas crianças e aquelas famílias que têm morrido ali. E que o Senhor possa alcançar aquele povo tão querido e amado, tá certo? Por Ele. Prova disso que Jesus Cristo veio por eles também, não só por nós, mas por todo mundo, como diz João 3,16. Fique com Deus, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro com mais uma mensagem de fé e esperança. Já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando.